Então, voltando a falar das nossas condições, voltando a falar dos problemas que essa pandemia tem nos causado, inevitavelmente nos faz pensar na palavra de Deus, nos faz pensar no convívio congregacional, nos faz pensar em algo que eu quero refrescar a sua memória, um assunto que eu quero refrescar a sua memória. Quero que você relembre esse assunto, trazendo o que nós estamos vivendo, trazendo o clima que estamos vivendo, trazendo o momento que estamos vivendo. O pastor Gesi comentou isso, que ele se decepcionou porque a sua expectativa não foi realizada. Aquilo que ele esperava, que no começo do ano a pandemia já teria sido controlada. O contágio pelo Covid-19, pelo coronavírus, já devia ter sido controlada. E o que nós vemos é algo diferente. Para alguns, eu comentei isso, não lembro se aqui no púlpito, eu de coração não achava que seria rápido. Por tudo que está acontecendo, desde o começo dessa pandemia, se você procurar as outras contaminações, outras histórias, gripe espanhola, urina negra, ebola, outras contaminações que o mundo já teve, as histórias de contaminações, nós vamos ver que não é tão simples terminar com um problema que se iniciou. Nós ainda convivemos com o vírus H1N1, ainda convivemos com o problema da mutação desse vírus, se tornou comum porque rapidamente se achou, rapidamente em termos, levou quase 6 anos para se achar uma vacina eficaz contra essa contaminação. Só que o coronavírus tem uma história biológica totalmente diferente do H1N1. É totalmente diferente essa história. A despeito do contágio ser parecido, mas ele é muito mais agressivo do que o H1N1 e outros. O contágio do coronavírus é muito mais amplo, até mesmo da gripe comum, que também é um vírus que tem os seus efeitos mais empobrecidos do que o coronavírus. Não atinge o sistema respiratório, não atinge brônquios da forma que o coronavírus atinge, afetando alguns órgãos vitais. É o que leva muitos a óbito, ser atingido em órgãos vitais. E eu acredito que esse problema ainda vai ter um desenrolar não muito curto. E eu não falo assim para desestimular você e nem alguém que não tenha fé. Porque existem algumas coisas que Deus nos dá o direito de participar nas suas decisões. Agora, existem decisões de Deus que Ele não te chama para participar. Ele faz e você pede a misericórdia dEle para que você não seja consumido, para que você não venha cair da sua presença. Jesus disse aos seus discípulos, naqueles dias, quais dias? Os dias que antecederiam o dia do Senhor, se não forem abreviados, poucos resistirão. Nós precisamos aclarar a nossa memória, refrescar a nossa memória. Nós não estamos vivendo no século I, nem no segundo, nem no 10º, onde estava muito distante dos dias como hoje. Se nós pegarmos toda a história, se nós pegarmos o Velho Testamento
entendermos a linha de raciocínio de Deus, Deus deu um tempo incontável. O profeta Daniel explica muito incisivamente o tempo que estamos vivendo. Um tempo em que Deus abriu espaço e não contou o tempo. Os teólogos, os comentaristas chamam o tempo da graça, a chamada dispensação da graça. Eu questiono essa palavra dispensação por alguns motivos, mas eu prefiro dizer o tempo da graça. Um tempo em que Deus abriu para o homem e não determinou o fechamento dele. A data de fechamento, determinação do fechamento é clara. Jesus, na ilha de Patmos, deu detalhes para João do fechamento desse tempo da graça. E ele fez, e ele tomou, ele deu para nós a grande bênção de enumerar algumas coisas que estariam para acontecer. A própria revelação, ele diz: João, escreve as coisas que hão de acontecer. Não é talvez, elas vão acontecer. Escreve para que nós, e o apóstolo Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, ele lá no capítulo 4, no finalzinho dos versículos do capítulo 4, ele diz assim: console cada um aos outros com essas palavras. Quais palavras? Você está guardado no propósito de Deus, para não passar pela ira do Senhor na justiça dele. Você está guardado para a eternidade. Você foi selado com o selo do Espírito Santo para o dia da salvação. O dia da salvação vai ser no mesmo ambiente do dia do Senhor. Primeiro vai acontecer o dia da salvação, o arrebatamento da igreja. Paulo explica: aqueles que já morreram ressuscitarão das suas covas. Os seus corpos serão devolvidos. O fogo devolverá, a água devolverá, a terra devolverá os corpos da igreja do Senhor, dos irmãos que desde Adão, desde a antiguidade até no dia do arrebatamento, serão arrebatados, serão ressuscitados. Aqueles que esperaram no Senhor, aqueles que aguardaram o dia da salvação. Ele arrebatará todo esse povo e imediatamente se iniciará a contagem regressiva do dia do Senhor, como um exercício disciplinador de Deus para a humanidade e o povo de Israel. E o povo de Israel. Nós, igreja, eu repito, não estamos há 1000 anos atrás, estamos vivendo exatamente todos os acontecimentos que Jesus predisse a João na ilha de Patmos. Na escola dominical, há uns 2 domingos atrás, há uns 3 domingos atrás, foi eu que ministrei e falei do arrebatamento da igreja. Citei aqui algumas coisas e aí foi didaticamente cada ponto, cada acontecimento na história para que a igreja do Senhor seja arrebatada. Hoje estamos convivendo com todos os sinais que Jesus falou, todos, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Jesus disse aos seus discípulos: eu não vim trazer paz, eu vim trazer juízo à terra. A minha presença na terra é para salvar um povo que aceitara ele como Salvador, mas ele veio trazer acontecimento ajuizado de Deus. Jesus veio trazer definição. Vai acontecer isso, e nós estamos convivendo com o arrebatamento da igreja, estamos convivendo com o ambiente, a atmosfera do arrebatamento da igreja. Nós não podemos parar mais de falar sobre isso. Passou um tempo em que pouco se falava sobre o arrebatamento, só que
já está às portas. E se eu não acordar, se eu não despertar, qual é o despertamento que eu falo? Não é o despertamento de um sono negligente, é um despertamento de quem está trabalhando até para o próprio Deus, evangelizando, orando por um, visitando o outro, operando no reino, falando de Jesus, falando do seu amor. É o despertar. Está chegando a hora da partida. Nas bodas, na parábola que Jesus ensinou da boda, das 10 virgens que se prepararam para o casamento, ele dá toda a dica para nós. Nós somos as convidadas, os convidados de um casamento. Nós somos a noiva, estamos esperando o noivo. O que o Senhor está fazendo? O próprio apóstolo Paulo fala, está atando, está manuseando com a nossa vestimenta, está trocando. A cada dia o Espírito Santo vai limpando a minha vestimenta espiritual, a tua vestimenta espiritual, tirando aquelas coisas que mancham, aquelas coisinhas que a gente faz, que a gente faz que parece que não vai afetar, parece que não vai mexer muito, mas como Satanás é astuto, ele parece que esconde da gente aquilo que realmente pode acontecer quando você perde um minuto, 5 minutos, 10 minutos olhando uma pornografia, um sarado, um rapazão bonito na internet, nu. Quando você olha na internet uma mulher nua, quando você vai perdendo alguns minutos da sua vida na frente de um aparelho, na frente de um computador, de uma tela, de um celular, e deixando o seu coração ser influenciado pela concupiscência dos olhos, e com isso você vai pecando contra a presença do Espírito Santo, que está dentro de você, dizendo: meu filho, para com isso, sai disso aí, muda essa tela, muda o seu pensamento, muda a sua expectativa, muda o sentido das coisas. É quando, por exemplo, você coloca toda a sua expectativa, tudo que você tem, toda a sua energia para comprar uma casa nova, para estudar, para poder ter um cargo maior, você troca, você faz assim: Deus, fica aqui só um pouquinho, porque eu vou assim me dedicar de cabeça para poder passar nessa prova, para poder passar nesse concurso, depois eu volto. Não faça isso, não faça isso. Isso vai te desviar do verdadeiro do verdadeiro objetivo de vida que nós precisamos ter. Jesus está voltando, e se ele voltar, tomara que você suba. Se você subir, seu emprego vai ficar, seu carro vai ficar, seu salário vai ficar, tudo que você conquistou vai ficar. Você só vai levar aquilo que tem valor espiritual. A despeito da figura que a palavra de Deus nos traz a respeito da nossa estadia na presença de Deus na eternidade, usar a figura de uma mansão, usar a figura de galardão, às vezes nos faz entenebrecer o nosso entendimento, mudar a maneira de nós pensarmos. Essas falas são apenas figuras de linguagem. O que você tem no céu não se compara a uma mansão terrena, de 4 andares, 3 andares, com 8 carros na garagem. Não. O que Deus tem para você não se compara. O apóstolo Paulo diz assim: eu não sei se eu estava sonhando, eu não sei. Ele diz
Até ele não vincula dizendo foi eu, ele diz assim, ó, eu tenho um homem, tenho um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo, uma coisa eu sei, eu estive lá e vi, e não foi me dado autorização para falar, e talvez eu nem tenha o logos, a palavra para falar e vocês entenderem o que eu vi. Uma coisa eu sei dizer para vocês, o que eu vi não subiu nem no entendimento e nem no coração de ninguém, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Você não pode se deixar enganar, essa é a questão, irmãos. Você não pode deixar ser influenciado pelo sistema que você vive. Você não pode deixar ser influenciado. Como, por exemplo, você tem que ser feliz. O importante é ser feliz. Nós convivemos, eu convivo como pastor, vários casamentos têm problemas. Vários. Por causa de uma posição errada que o mundo ensina e vocês, a igreja, abraça. O importante é ser feliz. E muitos casam dizendo assim, eu casei para ser feliz, está totalmente errado. Totalmente errado. Nós não casamos para ser feliz. Jesus não veio aqui na terra para ser feliz. Ele não morreu para ser feliz. Tudo que ele fez não foi para ele ser feliz. Todo o projeto no coração de Deus não foi para ele. O casamento foi tomado como exemplo, não foi mera coincidência. O casamento não foi tomado como exemplo do relacionamento de Deus com o ser humano, não foi mera coincidência. O casamento terreno foi baseado no projeto do coração de Deus, do relacionamento dele com você. Quando alguém casa, ele casa para fazer o seu cônjuge feliz. Quando alguém casa, ele precisa casar sabendo que ele vai renunciar por amor a alguém. É exatamente o que Jesus fez pela sua igreja. E ele não nos deixa dúvida quando ele compara a sua igreja como uma noiva, que ele vem trabalhando, ele vem adornando essa noiva para o seu casamento com essa noiva. Então nós não podemos nos deixar enganar. O mundo tem nos enganado, eu falo isso sem sombra de dúvida. O mundo tem enganado a igreja com as suas filosofias, com as propostas filosóficas. O mundo tem nos enganado. Talvez seja por isso que nós estamos meio que adormecidos em relação à vinda de Jesus. Por isso que talvez nós tenhamos há 20 anos um vizinho que não é cristão ainda, e você é. Talvez seja por isso. Pode ser até que você fale assim, mas pastor, não está no meu domínio que ele se converta, mas está no seu domínio ser justiça e luz. E aquele que te assiste, uma hora vai dizer, o que você tem diferente? Por que você não é como eu? Por que você sofre e continua feliz? Por que você não vive resmungando? Por que você tem uma palavra sempre boa, se você passa dificuldades como eu? Um dia, esse seu vizinho vai ser impactado pela sua vida.
Por que não está acontecendo isso? Porque estamos vivendo como se o túmulo nos esperasse como um final. Eu digo com muita certeza, porque até igrejas evangélicas hoje pregam que a vida termina no túmulo. Igrejas que se dizem cristãs, em Cristo Jesus, pregam o amor de Deus e dizem que não tem mais céu. Não haverá. O propósito de Deus é você ser fiel aqui na terra. Morreu, acabou. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós estamos dormindo. A nossa mente está dispersa. E Jesus está às portas. E a sua palavra diz: vigiai. Vigiai. Para que você não caia diante de uma tentação. Vigiai e orai, para que não seja achado dormindo quando o noivo vier. A igreja do Senhor precisa se despertar sobre a vinda de Jesus. Ele disse que o Filho do Homem viria, como nos dias de Noé, quando casava-se e dava-se em casamento, projetava-se e se realizava. Mas veio a chuva e tragou a todos. Irmãos, Jesus está voltando, não está em tempo de brigas, não estamos mais em tempo, nunca tivemos, mas nós nos atrapalhamos. Briga de pastor contra pastor, briga por cargo, briga por cadeira para ser sentada, briga por esbarrão no corredor, briga porque o filho do irmão pisou no meu pé, briga porque a irmã não olhou para mim, briga porque não me cumprimentaram, briga por coisas efêmeras que passam, não é no fim da vida, passam de hoje para amanhã. Deixamos o nosso coração ser contaminado. Deixamos o nosso coração se contaminar por pequenas coisas, porque não queremos abrir mão, não queremos renunciar. E Jesus está voltando. Mais do que nunca, você não sabe o dia que você vai embora. Você não sabe. O coronavírus é mais uma ferramenta. É mais uma forma que Deus está utilizando. Hoje nós em casa estávamos conversando, depois de algumas notícias de lugares, de pessoas de perto, de longe, várias pessoas estão sendo ceifadas, sem que ninguém esperasse. Parece que tem aumentado no meio de nós as partidas. E hoje nós estávamos comentando em casa, parece, não quero afirmar que seja, mas parece que Deus está tirando alguns porque não vão dar conta de lidar com o tempo que está por vir. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda. Bolsonaro vai se reeleger, o Brasil vai melhorar. Vai ficar próspero, vai ter mais emprego, as pessoas vão ficar melhor, a sociedade vai melhorar, a economia vai melhorar. Não, então faz o seguinte, bota o Lula. Não, se Lula assumir, aí muda, aí as coisas vão começar a melhorar, a economia vai melhorar. Talvez os dois não, mas vamos para o Boulos, vamos para a Daniela, para não sei o que lá, Daniela Ávila, sei lá, não sei, os candidatos aí. Bom, nenhum desses serve, bota então algum militar, vai resolver, bota então um intelectual, vai resolver, chama Fernando Henrique de volta.
quem sabe Sarney, quem sabe fulano, ciclano, se entrar, vai mudar tudo, vai melhorar, e nós vamos viver um tempo de fartura, de alegria e de paz. Quem sabe agora o presidente dos Estados Unidos não é um presidente horrendo, como muitos achavam que o Trump era. Agora vai mudar. Agora a política mundial vai mudar. Nós vamos ver a prosperidade agora chegar a alguns países. A democracia está estabelecida. O importante para nós é a democracia. Se a democracia for respeitada, tudo vai ser diferente. Eu não sei que igreja que você pertence. A igreja do Senhor diz: não se embarace com as coisas dessa vida. Porque você não sabe, Jesus disse, o dia do Senhor virá como ladrão. E o dia do Senhor, irmãos, que Jesus fala não é aquele dia, é o dia em que você vai embora. O dia que Ele vai te tirar daqui, você não sabe, virá como na vigília da noite. Nós temos um irmão aqui, tínhamos aqui na nossa congregação do Serra Verde, irmão Damasceno, muito querido, já há alguns anos que ele convivia conosco. Ele teve um problema de coração, teve que colocar um marca-passo, e aí estabilizou a sua saúde, não era tão idoso, devia ter por volta de 60 anos, 65 no máximo, eu creio, não sei exatamente, mas ele gostava de falar comigo, me dava um abraço apertado, muito carinhoso. Por várias vezes eu tive com aquele irmão Damasceno. Depois que colocou o marca-passo, melhorou a sua vida, estabilizou. E aí pegou o Covid. Ficou 4 meses internado pelo Covid. Foi entubado, teve para ir embora. Não foi. Se recuperou, voltou para casa. E na sexta-feira retrasada, ele esteve no médico. Por causa da questão do marca-passo, do Covid, fez muitos exames, tratamentos, e na sexta-feira retrasada, ele foi ao especialista cardiologista que o acompanhava, e o médico disse: seu Damasceno, eu quero ver o senhor daqui a 3 meses, não me aparece aqui antes, não venha aqui antes, vá aproveitar a sua saúde. Eu estive ontem lá e ouvi essa história. Vá aproveitar a sua saúde, você está 0 bala. Você está nos trinques. Vá aproveitar com sua família. Naquela noite, o Senhor o levou. Morreu dormindo. Lindo, né, irmãos? Mas foi o dia do Senhor para ele. Graças a Deus, estava firme, fiel ao Senhor. Já não está mais aqui, irmãos. O dia do Senhor virá como um ladrão. Como na vigília da noite. Sabe qual é a vigília da noite? Sabem? Meia-noite. Ele sai da noite para a madrugada. É menos de 1 segundo. A vigília da noite é quando os 3 ponteiros se igualam no meio da madrugada. A mudança da noite para a madrugada, meia-noite, é chamada vigília da noite. Jesus disse: o Filho do Homem vem como a vigília da noite, milésimos de segundos. Não está em tempo, meu irmão, de você dedicar toda a sua energia, toda a sua expectativa
para a sua aposentadoria. Não está em tempo. É para deixar de fazer? Não. Siga o rumo. Siga fazendo. Trabalhe, poupe, planeje. Mas faça assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: quando você for a algum lugar, não diga assim, eu vou lá. Não. Diga assim, se Deus quiser, eu vou lá. Se Deus quiser, eu vou. Coloque Deus na tua frente. Coloque Deus na frente do teu plano. Coloque Deus na frente da tua expectativa. Coloque Deus na frente do seu sonho. Coloque Deus na frente das suas decisões. Não tome decisão baseado na sua expectativa. Não tome decisão, não mude de emprego, não mude de casa, não mude de carro, não mude de sapato, sem que Deus te oriente. Senhor, é para eu fazer isso? É para eu tomar essa decisão? É por aqui? Irmãos, um pequeno exemplo, pode acontecer com qualquer um de nós, e nem significa que está certo ou está errado. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Dia 29 de dezembro, eu fiz alguns anos de casa, completei uma data de casamento, e a gente estava em muita dessa expectativa, negócio de coronavírus e tal, e eu falei, eu preciso dar alguma coisa para a Tamara. A Tamara, ela não tem expectativas assim de ganhar coisas, anel, sabe, vestido, coisas grandes, não. Se ela ganhar uma rosa, com amor, ela ama aquilo ali, ela vai guardar aquilo, ela guarda a pétala, ela dá muito valor às pequenas coisas. E eu a conheço, eu falei, eu vou dar uma sandália, ela ama uma sandália, ganhar sandália. E eu fui na loja e comprei uma sandália para ela, eu sei o número dela. Cheguei em casa, dei aquela sandália, ela amou a sandália, que linda sandália, foi vestir, não calçou direito, ficou largo. Um detalhe, vamos trocar, fomos lá trocar, calçou, primeiro eu fui trocar para ela não sair de casa, troquei por uma outra sandália, chegou lá, não deu certo, aí troca de novo, não deu certo, até hoje ela não conseguiu usar a sandália, uma coisa simples, mas que está causando uma dor de cabeça. A última, ela foi, não, deixa eu ir na loja comprar, trocar essa sandália, a terceira ou quarta troca, eu vou lá, pessoalmente, vou calçar. Foi, calçou, essa tá boa. Deu certo. Pronto, vamos levar para casa. Chegamos em casa, estava faltando um pedacinho do outro pé. Agora tem que trocar de novo. Eu não sei se é a quarta ou quinta troca. Pequeno detalhe, pequena coisa que tira o tempo, tira a paz, agonia o coração. Uma coisa simples, era um presente que já está virando um elefante branco, uma chateação. Eu disse para ela, joga esse negócio fora, dá para outro e chega, acabou. Porque eu já não aguento mais ir naquele lugar, por causa de uma sandália. Você vê como é que eu estou usando esse exemplo? Eu estou usando esse exemplo porque uma coisa simples pode se tornar um grande problema, se Deus não estiver na frente, não que Ele não estava na frente dessa sandália aí, para eu comprar, mas é um exemplo que fica para mim, se Deus não vigiar a nossa construção, se Deus não vigiar o nosso lar, se Deus não vigiar o nosso coração, em vão trabalha quem vigia. Por isso é que nós precisamos sempre, eu não sou perfeito, eu posso ter errado também, eu posso errar.
Nós precisamos sempre, Senhor, conduz. Por falar nisso, eu estou querendo mudar, viu, irmãos? Quem souber de casa, apartamento. Mas já orei. Se Deus não cuidar, está muito lindo. Depois que faz o negócio, começa a aparecer os defeitos, os problemas. Eu sou da política que Deus precisa escolher. E eu desfrutar. Porque Ele sabe o que eu não sei. Ele vê o que eu não vejo. Ele entende o que eu não entendo. Fique de pé, meus irmãos. Lucas capítulo 21, versículo de 19 em diante. Você passará por muito problema. Nós passaremos por muitos problemas. Jesus está preparando essa igreja para o arrebatamento. Jesus está preparando a sua família para o arrebatamento. Jesus está preparando o seu povo para o arrebatamento. Quando o povo de Israel saiu do Egito, preste atenção aqui, meu irmão, para eu terminar. Fazendo uma comparação, porque o próprio Deus faz essa comparação. Quando o povo israelita teve que sair do Egito, eles foram convidados a saírem, porque o egípcio não aguentava mais aquele povo, de tanta praga que o Senhor trouxe para o povo egípcio, por causa da presença dos israelitas naquele lugar. A partir da terceira praga, o Senhor protegeu os israelitas, mas eles conviveram com 3 pragas até sair daquele lugar. A igreja não está isenta de sofrer, mas Deus está preparando essa igreja para o dia do arrebatamento. Deus está preparando o meu e o seu coração para buscar-nos para a eternidade. Não se deixe embaraçar pelas coisas desse mundo. Não se deixa desviar pelas ofertas deste mundo. Jesus está voltando e Ele quer levar você junto. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Esta é tua igreja, nós somos os teus filhos que fomos resgatados, perdoados, lavados no sangue de Jesus. Estamos vivendo o contexto dessa sociedade, estamos vivendo o contexto desse mundo, estamos vivendo a última hora da igreja na terra, e nessa palavra eu peço que o Senhor venha despertar o nosso coração, a não ficarmos desviados, a nossa mente não ser desviada do objetivo principal da nossa estada na terra, é aguardando o arrebatamento da igreja. Nós somos a igreja, nós fazemos parte desse povo, nós somos teus, estamos aguardando o Senhor a qualquer momento. Prepara o meu coração, prepara o coração dos teus filhos, para não sermos achados dormindo nesta hora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, guarda-nos, Pai, guarda o nosso coração, guarda as nossas emoções, desperta o nosso olhar espiritual, para que não desviemos o nosso olhar do Senhor, e aguardemos com anseio o seu retorno, aguardamos com anseio a sua volta para o arrebatamento desta igreja. Pai, nós te pedimos, ajuda cada família, ajuda cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada irmão, ajuda, Senhor, neste período de angústia, nesse período
de dor, alivia as nossas dores, assim como o Senhor fez com o teu povo no Egito, em que o Senhor evitou a desgraça maior no meio do teu povo. Assim guarda a tua igreja neste dia difícil, guarda a tua igreja nesses momentos difíceis. Nós somos sujeitos a eles, e guarda-nos. O nosso pedido é: guarda o teu povo, desperta o coração do teu povo, guarda-nos, Senhor, dos momentos piores. Põe a tua mão sobre esta casa, põe a tua mão sobre as famílias, alcance cada um que está nos acompanhando pela transmissão, põe a tua mão poderosa sobre cada um dos nossos lares. É o nosso pedido, agradecidos ao Senhor pela tua tão grande salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém.